Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a mais um Test Drive Jundiaí Agora Automotore. Uma parceria aí que está dando muito o que falar. Carrões, dicas de manutenção, os causos do Joca, coisas muito legais. Hoje a gente vai começar aí com o Kicks, né? É assim que se fala? Nissan Kicks. Nissan Kicks. Isso, foi o carro que a gente avaliou essa semana. Vai ter uma matéria legal, inclusive nós publicamos hoje. Tem dúvidas? Se você tem perguntas para esse cara aqui, é o Joaquim Rimoni do Brasil, mande para a gente através do Facebook. Ele vai responder tudo para você sobre óleo. Hoje é troca de óleo, mas não é aquela troca de óleo. É troca de óleo do carro. Isso. Né? E esse cara, eu pedi pro Joca, porque esse material está na página do Jundiaí Agora, mas é espetacular. Esse cara é o Rolando Lero, é o Rogério Cardoso, falecido, infelizmente, o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo, e ele fez um comercial em 1969 da Variant. Quem conheceu a Variant? Quem? Maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Eu não sabia que o Rogério Cardoso era um humorista assim da década de 60, eu imaginava ele da escolinha do professor Raimundo. Sensacional, gente. O Joca vai mostrar isso para vocês. E o bacana é que nesse comercial ele valoriza exatamente uma das características do carro na época, né, que era ter um motor plano. Então ele tinha porta-malas na frente, né, onde fica normalmente o motor dos carros, e atrás também. Dá para passar o comercial assim, Marcão? Vamos lá, já? Vamos lá, já. Vai lá. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, no lugar do motor, leva mala. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas, ela leva mais malas. Muito espaço. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? É o Rolando Lero. Ele já estava se descobrindo. Vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o papa-malas. Muito bom, né? Esse carro era para os dias de hoje, né? Que tem de mala para carregar. Gostou do comercial? Curta a gente, curte a página do Facebook do Jundiaí Agora. Então, tá lá inclusive o comercial para você assistir, tá? Aqui Curte na TV não ficou Face, muito legal, mas no celular e no computador fica bem legal. A gente colocou em uma definição um pouco melhor, até porque na época os comerciais eram feitos com uma definição bem baixa. Com certeza. Próximo assunto. Próximo assunto é um assunto de guerra. Aí. É esse. Mas não, parecer que a gente é fã de guerra, né? Não, a gente é fã de automóvel. De automóvel. E esse, por coincidência, é da guerra. É o Jeep. O Jeep. Jeep. E aliás, Marcão, esse carro tem a ver. Hoje eu vou aproveitar. Vai aproveitar. Que nós temos o nosso primeiro parceiro. Parceiraço! Legal, né? Olha, estamos no quinto programa, já temos aí um grande parceiro acompanhando a gente. Né? Pode falar? Pode, claro. Bom, então vamos lá. Eu vou falar o que a pessoa vai ganhar, tá? É uma troca de óleo, carro nacional popular, tá? E também uma troca de filtro de óleo com o Ronaldo Revinho. Agora é contigo. Exatamente. Ele é da Motor Revs, tá? É uma mecânica automotiva, ele é especializado em câmbio automático, câmbio mecânico, mexe em motor, é um cara bom para isso. Trabalha também com a parte de injeção eletrônica, é um cara bem legal e também faz troca de óleo. Troca de óleo. É um parceirão nosso, que a partir de hoje está acompanhando a gente aqui. Toda semana a Motor Revs vai estar fazendo um sorteio aqui com a gente. Ou seja, você que acompanha o Test Drive, o Automotore e o Jundiaí Agora, vai ter a chance de poder ganhar alguma coisa. Com certeza. Legal. Só que vai ter que responder uma pergunta cabeluda aí do Joca. Não, a gente vai fazer um quiz. Para ser justos, vamos fazer assim. Quem responder primeiro, tá? E certo. Correto, né? Correto. Uma pergunta a respeito desse carro aqui, que é o Jeep, vai ganhar essa troca de óleo então, tá bom? Então a pergunta é a seguinte. Qual a pergunta? A pergunta é:
O exército americano, quando decidiu pedir para as 3 montadoras americanas, lá na época antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, ela pediu para que 3 fabricantes de automóveis desenvolvessem um carro de combate. Só que esse carro de combate tinha que chegar lá no front, né, no campo de batalha, de um jeito. De um então, jeito. Ele quer saber se ele deveria chegar montado, rodando, ou então deveria chegar dentro de uma caixa. Quem responder corretamente E primeiro, tá, vai faturar esse prêmio. Fechado? o prêmio, uma troca de óleo de carro nacional popular Isso. com troca do filtro do óleo também. Isso. Onde, Joca? Vai ser na Motor Revs, tá? Ela fica na rua Salvador Vacari, 394, no Jardim Florestal, aqui em Jundiaí. Se você é de fora, né, participa, mas não leva, talvez, né? Só se você trouxer seu carro aqui para fazer a troca de óleo. E para entrar em contato com o pessoal da Motor Revs, tem 2 telefones, 93005-4224, 93005-4224, ou então o 96201-0958. 96201-0958. Tá bom? 11, porque é aqui da região de Jundiaí. Manda a resposta que o Joca falou, se o Jeep deveria chegar em caixa ou montado no front, no front, e manda rapidinho, tá? Tem que responder corretamente, e o primeiro que responder corretamente vai ganhar essa troca de óleo. Já temos perguntas. Flávio Gramonelli Júnior. Conhece o Flavinho? Claro que eu conheço. Flavinho está falando para você falar sobre o meio ambiente e carros. Como é que está a situação hoje? Então, esse é um assunto, inclusive, que está sendo muito debatido pela indústria automotiva, né? Até um tempo atrás, esse assunto é tratado com uma certa demagogia, né? Tá, beleza, vamos atender os ambientalistas, né? O Flávio, eu sei que é uma pessoa muito preocupada e um grande batalhador aí pelo meio ambiente, né? Mas hoje, essa questão se transformou num ponto crucial, ou seja, quem não atender norma de emissão de poluente, quem fizer carro que provoca algum tipo de impacto ambiental que não seja controlado, não vende. Tá? Isso já acontece na Europa, né? Inclusive lá os automóveis, eles trazem, na concessionária, assim, eles trazem até quantos gramas de poluente ele emite por quilômetro rodado. Isso aí acaba pesando muito na decisão de compra. É incrível. E aqui no Brasil, com certeza, em breve, isso também vai começar a fazer, vamos dizer, vai ter um peso muito grande, tá? Flavinho ainda faz um comentário irônico, como se ele fosse o cara mais bonito do mundo. Tem gente mais bonita para entrevistar? É de você que eu tô falando, ele tá falando. Opa! Não vai adiantar porque o entrevistador também é muito feio. Parabéns. Muito obrigado, Flavinho. Agradecemos a sua audiência. Compartilhe, curta, Concordo. participe aqui. Aliás, ele não lembra o Popeye? O Popeye, a gente vai falar do Popeye hoje. Olha, o Popeye. Estamos com ele aqui hoje. O Popeye. Eu lembro o Popeye, o Falcon, todo mundo, né? Falaram do Homem de Ferro outro dia. É verdade. É incrível. Tony Stark. Lucinéia Schmidt. Olá. Tudo bom, Lucinéia? Olá. Obrigado por estar com a gente aqui. Curta a gente, Lucinéia. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos começar falando do Nissan Kicks, que é a matéria dessa semana, né? Você andou com esse bichinho? Nós avaliamos ele durante uma semana. É um carro que foi lançado na época da Olimpíada, né? A Nissan, inclusive, foi uma das patrocinadoras oficiais da Olimpíada aqui no Brasil. E o carro, vamos dizer, por se tratar de um crossover, né? Ele acabou fazendo muito sucesso. O que é um crossover? O crossover é um carro que mistura as características de um utilitário esportivo, né? De uma pequena caminhonete, com um carro de passeio. Tá? Então ele tem, vamos dizer, o tamanho de um carro de passeio, só que tem a suspensão mais alta, né? E um porta-mala grande, uma aparência assim de off-road, né? As rodas maiores. Então isso está fazendo muito sucesso, não só aqui, mas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, inclusive, a Ford decidiu que para o mercado americano ela não vai mais produzir automóvel comum, assim, sedã, hatch, então Focus, Fiesta,
esses carros eles não vão mais fazer lá. Vão fazer no resto do mundo, mas nos Estados Unidos eles só vão fazer caminhonete e vão fazer utilitário esportivo, que é o carro que bomba no mundo inteiro. Todo mundo é apaixonado por esse tipo de carro, né? Então, o Kicks ele caiu bastante no gosto do brasileiro, né? Um carro que tem uma mecânica bem interessante, né? A Nissan é uma fabricante japonesa que faz parte do grupo Renault, né? Da aliança Renault-Nissan, e o carro é bem legal. E agora, né? Ele está sendo feito aqui no Brasil, porque até o início desse ano aqui ele vinha importado do México. É um carro mundial, né? Ele é feito em vários países. E agora ele começou a ser feito aqui em Resende, na região na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois da Serra tem a fábrica da Nissan e esse carro é feito lá. É um carro muito legal. A avaliação completa está lá na matéria que eu publiquei no site do Mato. Só para adiantar, vai? Claro. Selo de qualidade automotor e nota para o carro. Bom, eu gostei muito dele, né? Econômico, espaçoso, bem legal. Assim, eu tenho um pouco de restrição com relação ao câmbio CVT, mas é antipatia pessoal, por favor, não tomem isso como, como uma opinião, tá? Assim, é uma coisa que eu não curto muito. O carro parece que ele é automático, mas usa um câmbio continuamente variável. Isso, inclusive, hoje está bastante disseminado, né? O Corolla já usa esse tipo de transmissão e outros carros. E nele, como ele é um pouquinho mais pesado e tal, parece que o carro dá uma ensaboada, mas depois, sabe, você pisa, leva um tempo para mudar de marcha, né? Mesmo porque ele não tem marchas. Lembra daquelas jog? Aquelas motinhas pequenas que você não trocava de marcha? O princípio é o mesmo, tá? Mas depois que você se acostuma, o carro fica uma maravilha, né? Fica gostoso de dirigir. Então é questão de hábito. Tá? Como eu troco de carro toda semana, infelizmente, por conta desse trabalho, às vezes você sai de um outro tipo de carro, de transmissão, por exemplo, e aí quando eu avaliei o carro, eu fiquei meio cismado, mas depois caiu minha ficha, eu achei o carro realmente gostoso. Não é à toa que ele é um sucesso de vendas, né, no mercado brasileiro. Pergunta, Maurício Santos, qual seria o melhor carro para o próximo presidente? Um Fusca, um Chevette, um Gol ou um Calhambeque? Eu acho que é um carro de rolimã, porque ele vai cair ladeira abaixo. Não, eu acho que o presidente da República, pela pompa do cargo, né, ele seria um carro bacana. Aliás, eles andam com um carro legal que é emprestado pelas montadoras, não sei se você sabe. Ah, é? De grátis? De grátis. De grátis. Né? Os presidentes e os ex-presidentes. Estão merchan, né? Não vai estar mexendo, né? Nossa Senhora. Então, mas isso não é só aqui, viu? Não? Nos Estados Unidos, o carro do presidente dos Estados Unidos, né, que é uma fortaleza o carro, na verdade. Pra você ter uma ideia, ele resiste a ataque de mísseis. Né? Ele tem a aparência de um automóvel, mas na verdade a base dele é de um grande caminhão, tá? E tem blindagem assim, pra você ter uma ideia, é secreto o tipo de blindagem que ele usa, né? Eu vou até, um bom tema pra gente tratar aqui, eu vou falar do carro do presidente dos Estados Unidos. E lá tem se revezam, né? A GM e a Ford, elas vão se revezando. Então, tem uma época que o carro do presidente é o Lincoln, né? Lincoln Continental, que é é uma divisão da Ford, né? Que é uma baita limusine. Aliás, o carro em que o John Kennedy foi assassinado, né? Né? Que era um Lincoln. E o carro hoje do Trump é um Cadillac, né? E é uma fortaleza. O carro, pra você ter uma ideia, a grossura do vidro dele é isso aqui. Isso. Uma parede. É uma parede de vidro. Né? Então o carro é impressionante. Ele nunca anda sozinho, você não sabe em qual carro ele está. É uma história bem bacana que a gente vai contar aqui ainda. Lembrando que você está participando, você pode entrar aqui no Face, mandar uma mensagem para ganhar uma troca de óleo, carro nacional popular, e uma troca de filtro de óleo também. Vai trocar o óleo e o filtro. E o filtro, onde, Joca? Onde é o nome do estabelecimento? Motor Revis. Motor Revis. Lá no Jardim Florestal, né? Exatamente. Cara, é super bom. O Ronaldo, né? O Revinho, todo mundo conhece lá, nosso primeiro parceiro. Gente, responda a pergunta do Joca, é simples, é só procurar na internet. Entra na internet e vê lá. Como é que o exército americano queria que o Jeep chegasse no front? Queria que chegasse na caixa ou montado?
É simples, manda pra nós. O primeiro que mandar certo vai ganhar a troca de óleo. Não quer troca de óleo? Poxa, né? E é caro, hein? Nossa, Deus me livre. Eu paguei uma fortuna outro dia. É isso aí. E também, vamos dar um toque, né? Para quem estiver interessado em apoiar a gente aí, por favor. Sim. Entre em contato. Entre em contato com... Literalmente, contato@jundeagora.com.br. É isso aí. E você? E no www.automotore.com.br pode entrar em contato pelo automotore@journalist, é muito complicado, é JOURNALIST, é jornalista em inglês.com. Depois eu passo. Ou você pode ligar para 99402-9066. Fala comigo. É isso aí. Beleza? Então, vamos lá? Vamos lá, vamos focar. Focado. Então, nossa, troca de óleo. O assunto de hoje vai ser... Em homenagem ao Revinho. Revinho, exatamente. Revinho. Aliás, uma feliz Coincidência. Tá? Porque ele se tornou nosso parceiro hoje. Foi muito legal. Tá? Então, existem alguns mitos e algumas, vamos dizer, manias, né, das pessoas com relação à troca de óleo. Então, a primeira dica que eu dou, quando você for fazer a troca de óleo, você tem que primeira coisa, no seu carro tem lá um manual do proprietário. Tá? No manual, você tem todas as instruções, ninguém lê manual no Brasil, é inacreditável, né? Mas lá estão as instruções para você conseguir fazer com que o seu carro ele dure mais, tá? E não te dê despesa mais para frente. E uma delas é a questão da troca de óleo. Então tem os períodos corretos. E tem gente que acha que é só quando atinge a quilometragem, tá? Não. Óleo do motor tem prazo de validade, como leite tem prazo de validade, como qualquer coisa tem prazo de validade. O óleo envelhece, tá? Então, o recomendado, alguns fabricantes recomendam fazer a troca se o seu carro atingiu, vamos dizer, 10 mil quilômetros ou um ano, entendeu? Então, a troca de óleo é super importante para manter o motor em funcionamento e reduzir o desgaste, tá bom? Então, Olha, opa. Tá bom. Já tem gente aqui que respondeu certo, hein? Tem um cara aqui que respondeu então, certo. Vamos lá no final, a gente conta a historinha dele aí. O carinha foi pesquisar no Google. Foi? Com certeza, né? A internet é terrível. É verdade. E o Maurício, eu acho que ele vai estar esperando você aqui embaixo na saída, porque ele está falando que você é ótimo, sabe tudo, e eu acho que ele vai pedir um autógrafo para você na saída do Maxime. Nós estamos aqui na Avenida 9 de Julho, 3575, edifício Maxime, tá? Quem quiser vir conhecer a redação do Jundiaí agora, ou já, pode vir. Estamos aqui à disposição de vocês. Beleza. Aí você encontra o Joca, toma um café com o Joca, ele vai dar uma pitada lá fora. Tá. Isso é politicamente incorreto. Né? Verdade. Estamos dando um mau exemplo. É verdade. Exatamente. Né? E aí, Então, uma coisa importante é verificar semanalmente o nível do óleo, tá? E as condições do óleo do seu carro. Como você faz isso? Com o motor frio. Lembra que eu falei lá de calibrar pneu? Que você tem que calibrar o pneu quando o pneu está frio? O motor do carro, você tem que olhar o nível do óleo antes de ligar o motor. Então, de manhã você vai lá uma vez por semana, não dá trabalho, com um papel, tá? Vamos dizer, um lenço de papel, um papel higiênico. Você tira a vareta e ele vai estar marcando o nível do óleo, tá? Então é importantíssimo você estar sempre acompanhando isso. Agora, aquela história, né? Que imposto, o cara vai lá, puxa a vareta e faz assim. Ah, tá, ó. Precisa trocar, não tá dando liga. Conversa, tá? Isso é mito. Você não vê viscosidade de óleo esfregando o óleo no dedo. Isso é conversa mole, tá bom? É para vender óleo. Tá? O óleo, você que tem que controlar. Então é assim. Tem óleos que duram, hoje, né, os óleos mais modernos, para 10 mil quilômetros. O fabricante do automóvel vai te falar quanto tempo que vai durar aquele óleo. Porque ele vai te dar a especificação, hoje a gente vai falar sobre isso, né? E vai te falar, olha, esse óleo você vai ter que trocar a cada 10 mil quilômetros, por exemplo. Só que lá no posto ou o fabricante do óleo vai te falar, não, esse óleo aqui é para 5 mil, né, para você trocar mais vezes. Então, siga o que o fabricante do seu automóvel está recomendando. O Maurício tem o carro dele em ordem por causa disso, porque ele faz sempre isso. Desde que ele comprou o Golzinho dele, lembra que ele comentou? Lembra, claro. Ele faz a troca de óleo na hora certa
e da maneira correta. O Paulo Roberto quer saber de você, é muito importante também trocar o filtro de óleo? Ah, isso é importantíssimo. O que acontece, né? O filtro, deixa eu chegar nele aqui. Eita, peraí. Você ia falar tudo isso? Vou falar tudo isso ainda. Ó, esse é o filtro do óleo, tá? O filtro, ele serve para... Porque dentro do motor, imagina o seguinte, é um monte de peça metálica, uma se esfregando na outra, tá? Se o óleo perde a viscosidade, ou seja, a capacidade dele de não deixar uma parte metálica encostar na outra, começa a formar limalha, começa a ter pedacinho de metal dentro do óleo. Essa sujeira, né, que vem junto com o ar, vem com borra, fica toda dentro desse filtro, que é por onde circula o óleo. Tem até uma animação, depois eu vou mostrar, do funcionamento do filtro, tá? Então, a recomendação é a seguinte: trocou o óleo, troca o filtro, porque você vai colocar um óleo novo no seu carro. Com filtro velho. Exatamente, vai estar cheio de sujeira e aqui o óleo vai estar voltando a circular. Então, o ideal é você botar um filtro limpo, né? E ter o óleo novo também, tá? Então, é basicamente isso. Tá? Então, vamos lá. Vou explicar algumas coisas aqui do óleo. Primeira coisa, os fabricantes de automóveis, lembra que eu falei lá do manual? Muitos deles fazem óleo com a marca deles, tá? Então, a GM tem lá um óleo com a marca deles, né? A Sebelco, a Ford tem a Motorcraft. Independe, tá? O que interessa não é a marca do óleo, mas sim as especificações desse óleo, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora. Então, consulta sempre o manual do seu automóvel para saber qual é a especificação. E como que a gente vê essa especificação? Vou ensinar você agora. Aqui uma embalagem de óleo, né? Ah, uma coisa importante também. A quantidade de óleo que vai no seu carro, tá? Então tem carros que, por exemplo, quando você troca o filtro, a quantidade de óleo passa para 4 litros, 4,5 litros, tá? Então é importante ficar ligado nisso. Isso está lá no manual também. Então aqui é uma embalagem de óleo, né? E aí nós vamos dar quais são as especificações. Então a primeira delas aqui, ó, 5W40, por exemplo, nesse caso aqui, né? É um lubrificante 100% sintético, que tem os lubrificantes que são minerais, né? Que são extraídos do petróleo, simplesmente, né? Refinados, e tem os lubrificantes sintéticos, que são feitos em laboratório, tá? Então esses lubrificantes têm uma série de componentes, lá tem detergente, tem uma série de coisas que ajudam a proteger, não só limpar, mas fazer com que o óleo trabalhe em temperaturas mais altas ou mais baixas, que a gente vai ver agora, tá? Então, na embalagem de óleo, aqui embaixo, você vai ver aqui, quer ver? Tem uma sigla aqui, ó. API SM, no caso dessa embalagem, tá? API é American Petroleum Institute, que é o Instituto de Petróleo Americano, tá? Das indústrias petrolíferas. Eles criaram um padrão, né? Para os tipos de óleo, tá? Então, numa embalagem de óleo, você vai encontrar, no caso aqui, SN, né, que é um óleo super moderno, né, que é um óleo mais assim, de última geração, né? O S indica que é service, ou seja, que são óleos ou lubrificantes desenvolvidos para motores a gasolina, álcool ou gás natural, tá? E aí eles têm várias especificações, SJ, SL, SM, SN, mas tem mais ainda, para trás aqui tem um monte. SN é a mais atual. E depois para os motores diesel, eles começam sempre com a letra C, de commercial, né, de comercial. Então os óleos para motor a diesel começam assim, CH4, CI4, CI4 Plus, CJ4. Essas são as especificações do óleo. Eu vou explicar isso aí agora. Então, aqui, ó, essas especificações, né? Os carros, imagina, um Calhambeck lá, dos anos 30, né? Eles classificaram o tipo de óleo que esse carro usava lá nos anos 30, é um óleo com a especificação SA, o API é SA. Ou seja, é um óleo mineral que não tem problema, vamos dizer, com temperatura, é feito para aquele motor antiguinho. Não sei se você lembra, antigamente o cara falava assim, meu carro já está começando a fumar, está queimando óleo, Sim. Eu vou botar um óleo 40.
Sim. que é mais grosso. É. Né? Com certeza o pessoal mais velho lembra disso. Né? Isso já não existe mais, tá? Para os carros modernos. Para carro antiguinho, muito antiguinho, beleza. E aí os óleos foram evoluindo, ó, nos anos 60, SB e tal. Ó, aqui, ó, nos anos 90, SH, SJ, ó, em 2001 SL, e em 2017 SM, que é, vamos dizer, a categoria de lubrificante mais atual. O que muda no lubrificante? Exatamente a questão dele ser 100% sintético, né? Dele ter uma série de componentes na fórmula dele que permitem com que ele trabalhe em temperaturas desde as extremas mais baixas até as mais altas, que é o que a gente vai mostrar aqui. Tem esses números aqui, todo mundo fica intrigado, né? Você chega lá na troca de óleo, o cara fala, tem ó, esse aqui, seu carro aqui usou um 15W30. Aí você fala, tá, né? Você confia no cara. Se você souber, se você ler lá no manual do seu carro, você vai ver, olha, o óleo do meu carro, porque no manual fala, você pode usar desde o óleo tal até o óleo tal. De 15W40 a 10W30, por exemplo. Tá? Tem lá uma especificação. Se você usar um 50, já vai dar problema no motor. Dá problema no motor. Tá? Você encurta a vida do motor. Sai mais caro. Tem óleo que é até 0W. E o que é esse W? Esse W é de Winter, porque isso aí foi desenvolvido nos países do hemisfério norte, né? Foi desenvolvido nos Estados Unidos. Quem criou essa tabelinha foi a Sociedade de Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos, a SAE, que inclusive aqui no Brasil é muito atuante, tá? Vamos dizer, os engenheiros automotivos aqui também seguem os padrões da SAE. Eles que definem como o carro tem que ser, como que assim, todas as normas técnicas são definidas pela SAE, tá? E aqui tem um termômetro, tá? Então você imagina o seguinte, aquele óleo que a gente estava mostrando, ele é um 5W40, né? Ou seja, ele trabalha, ó, um óleo 40 trabalha até 50 graus centígrados, temperatura ambiente, tá? O motor chega a 90, 100 graus, né? Temperatura ambiente de 50 graus, ou seja, deserto, né? Até 5 winter, né? Que é no frio. Então até 5 graus, aqui ó, vou pegar um óleo 5 aqui, ó, até menos 30 graus Celsius. Então ele tem uma variação enorme, de menos 30 a 50. É um óleo que consegue trabalhar em todas essas áreas. Mas, tá, o que interessa isso? Então só para você entender um pouquinho. Aqui, e para a gente ir para outro assunto. E já para ir para outro assunto, explicando aqui, ó, aqui tem um exemplo bem legal. Ó. Quanto mais fino o óleo, tá? Porque você já pôs uma carne na geladeira? Já coloquei. Não forma aquela crosta branca de gordura? Sim. Imagina o seguinte, em uma temperatura muito baixa, o óleo, se ele não for preparado para resistir temperaturas muito baixas que eu digo, 5 graus, 10 graus, essa semana fez 6 graus aqui na região, né? O óleo forma uma manteiga. Na hora que você liga o carro, o óleo não consegue chegar em todas as partes que ele tem que chegar para lubrificar o motor. E aí, você está provocando um desgaste prematuro. Por outro lado, existem óleos que aguentam temperaturas mais altas, que são bem grossos, tá vendo? Por quê? Porque quando você esquenta o óleo, ele afina e cada vez mais. Isso com certeza você já viu também. Se você pegar essa carne que estava lá na geladeira e enfiar vai derreter o óleo. No forno, o óleo vai derreter e ele vai ficar fininho, né? Então é a mesma coisa. Então por isso que você tem a temperatura mínima do óleo e a máxima do óleo. Ou seja, o ideal para aquele motor e para aquelas condições, né, é que esse óleo ele sempre esteja na viscosidade, tá, ideal, tanto numa temperatura bem baixa quanto na mais alta. Por isso que você tem essa definição. É meio confuso, mas assim, o importante é que você sempre use o óleo que foi pensado pelos engenheiros. E se você tem dúvidas, o Joca pode responder através do Automotore, www.automotore.com.br. Lembrando que já temos um ganhador. Aqui, ó. Esse é o filtro de óleo, tá vendo? O óleo passa por aqui, tá no cárter, ó. Aí ele sobe e aí vai lubrificar o restante do motor, tá vendo? Todas as peças móveis do motor. Ele fica no cárter embaixo, ó. E aí ele é jogado embaixo. Sabe que o óleo não só lubrifica, mas também mantém a temperatura do motor? Não sabia. Ele refrigera.
com uma água. Entendi. Entendeu? O óleo ele vai refrigerando, né, com esse trabalho que ele vai fazendo, e ele vai mantendo o motor na temperatura ideal, porque o motor tem que ter uma temperatura certinha para trabalhar, senão ou ele gasta muito ou provoca danos no motor. Né? Então a temperatura ideal normalmente é 90 graus. Quando chega nos 90, o carro tenta de todo jeito manter essa temperatura, que é a temperatura de funcionamento ideal do motor, tá bom? Joca, pega o seu papelzinho, vamos lá. Já temos o ganhador, então, eu estava falando, é o Flávio Gramolelli Júnior. Ele respondeu certinho, foi o primeiro e único. E o que ele respondeu? Na caixa. Na caixa. Na caixa. Ele acertou. Acertou. Então, nós vamos passar depois para você inbox, tá? Inbox. Os detalhes para você já porque você vai ter, o seu prêmio. Você vai ter que agendar com o Ronaldo Revinho, tá bom, o Flávio Gramolelli? Você ganhou uma troca de óleo, carro nacional popular, e uma troca de filtro. Parabéns. Sortudo. Legal. Vai ajudar a preservar o meio ambiente. É isso aí, mas você sabe que quando você faz a troca no tempo certo, o teu carro consome menos combustível, ou seja, você emite menos poluente. Com certeza. É importantíssimo. Assim como calibrar os pneus. Uma última dica importantíssima. Você está acompanhando a troca de óleo. Eu sou um cara, fico do lado do cara porque eu gosto de ver. O chato. E o cara, para tirar o óleo do motor, tem uma peça que chama bujão. Que é, na verdade, um parafuso que ele tira embaixo do cárter do motor para escorrer o óleo velho. Tá? O óleo todo escorre. E aí ele parafusa novamente esse bujão. Sim. Tá? E põe o óleo novo. Existe um outro tipo de troca que é por sucção, que o cara enfia uma vareta lá dentro do motor, chupa o óleo, mas assim, esse aqui é o mais comum, tá? Fique atento na hora que o cara for fazer o aperto, porque se ele aperta demais, o cara é inexperiente, por exemplo, além de espanar, ele pode trincar o cárter, pode arranhar. Já me aconteceu, por exemplo, de um cara pegar uma chave de fenda, porque tem uma arruela que vai, e essa arruela ela amassa, você tem que trocar ela toda vez. Quando você aperta o parafuso, ela amassa e não deixa vazar o óleo. Ele pegou uma chave de fenda, sem querer, ele arranhou essa arruela. Tá? Começou a vazar. Meu carro pingava óleo. Eu fiquei bobo, o carro 0 km pingando óleo. Levei na concessionária, trocaram o bujão, ficou perfeito. Então, às vezes é uma dor de cabeça desnecessária. Viu? Não aperta corretamente. Tem o torque certo para você apertar o bujão, tá bom? Jeep. Agora sim, agora a história, essa é a história muito louca, um caos bem legal hoje. Esse carro aqui, né, acabou se transformando num ícone no mundo inteiro, tá? O Jeep. Agora, todo mundo acha que o Jeep nasceu na Jeep, e o Jeep tem uma história bem doida, que a gente vai contar agora. Aconteceu o seguinte, em maio de 1940, o exército americano e o governo americano estavam de olho no que estava acontecendo lá na Europa. Tinha começado a Segunda Guerra Mundial já. Tá? Em 1939 começou a Segunda Guerra com o Hitler invadindo a Polônia. Tá? Só que o Hitler, os sonhos de expansão dele eram absurdos. Né? Ele era um megalômano, um louco. E ele queria conquistar o mundo. Essa é a verdade. Era que nem o Pink e o Cérebro. Né? É verdade. Ele era conquistar o mundo. Tá? E ele começou a invadir todos os países da Europa, simplesmente assim. Né? E um dos países que ele começou a atacar em maio de 1940 foi a Inglaterra. A Inglaterra, assim, a relação entre a Inglaterra e os Estados Unidos é como a nossa relação entre Brasil e Portugal. Tá? Só que lá eles têm uma relação muito forte, inclusive comercial. Tá? E aí os Estados Unidos falaram, não, vocês não vão atacar, vamos dizer, a pátria da onde nós originamos, vamos dizer assim, né? A pátria dos nossos pioneiros, né? E falaram, não, a gente vai se preparar aqui, mas não iam entrar na guerra. Até que em 41, por causa do ataque japonês em Pearl Harbor, né? Um ataque covarde, aí os Estados Unidos resolveram, em 9 de dezembro de 41, entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, ela começou a ficar preocupada. Como que ela podia ajudar a Inglaterra? Né? Porque já na Primeira Guerra, os Estados Unidos tinham mandado um monte de soldado para a guerra. Tá? Para a Primeira Guerra Mundial, lá na Europa. Para ajudar a França, ajudar a Inglaterra, inclusive. E aí eles falaram, não, peraí, como que a gente vai poder ajudar? Qual era a grande força dos Estados Unidos? A indústria. E aí, eles já tinham tido uma experiência na Primeira Guerra, mandando motocicletas, né, para o front.
né? A Harley Davidson, essas Harley, elas nasceram, vamos dizer, não nasceram, mas cresceram, se tornaram uma grande marca graças à guerra, né? Eles se transformaram nos grandes fornecedores do exército americano. Só que até 1939, as tropas de ataque se deslocavam assim, a cavalaria se deslocava assim, de moto. E o exército americano falou, não, a gente precisa de um jeito melhor. Porque a gente tem que achar um jeito de transportar ferido, de puxar um canhão, e de moto não dá para fazer isso. E aí eles encomendaram para 3 fabricantes de automóveis, né, americanos, para um projeto em maio de 40. Então tinha que ser assim, um carro cheio de especificações, mas né, que ele tinha que andar com suavidade entre 5 e 80 km por hora, ele tinha que encarar qualquer terreno, ter tração nas 4 rodas e pesar no máximo, olha que louco, 589 quilos. Era impossível fazer um carro pesando 589 quilos. Imagina, hoje um no Mini pesa 1.300, tá? Um Jeep ainda, naquela época, todo de aço, né? Era quase impossível. E aí eles decidiram mudar para 979 quilos por chiadeira dos fabricantes. Bom, e o mais interessante, esse carro ele tinha que ter uma altura máxima, tá? De 1,90 m. Não. Altura inferior a 91. 1 metro. É 1 Ele metro. tem que ter menos de 1 metro de altura, tá? Tem que ter 91 centímetros para ser mais exato. Ou seja, ele tem que ser bem pequenininho. Sabe por quê? O Dramonelli matou a charada. Para caber numa caixa. Esse carro, eles inventaram um jeito de mandar o carro lá para a batalha dentro de uma caixa. Então a gente vai ver aqui, tá? Bom, e aí vários fabricantes começaram a desenvolver projetos, tá? Um dos fabricantes convidados era a Bantam, né? Fazia caminhões e tal. Ela desenvolveu esse primeiro projeto aqui, que era quase uma cara de Jeep, né? Atendendo essas especificações. Aí depois eles fizeram esse outro, que era mais baixo, que aquele primeiro tinha um capô muito alto, não atendia a especificação inicial. Fizeram esse aqui. Vocês já estão vendo que ele está ficando com um jeitão de Jeep, né? A Ford fez um que chamava GP Pygmy, tá? GP é de General Purpose, ou seja, de uso geral. Um carro para ser usado em qualquer tipo de situação, né? E a Willys, né, que era uma outra fabricante de automóveis lá nos Estados Unidos na época, criou o Quad, que era também já um carro meio com cara de Jeep, tá bom? Bom, aí esses carros foram levados para um lugar que chamava Campo Holabird, em Maryland. Já em novembro, imagina, em maio, o governo pediu para eles desenvolverem o projeto. Em maio já tinha carro pronto. Olha a loucura, né? Vale o detalhe que essas imagens são raríssimas. O Joca conseguiu onde? Na biblioteca do Congresso americano. Tá? E aí tem aqui as imagens desses testes, dos primeiros carros, ó, tal da Ford, tal da Willys, tal da Bantam, né? E eles passaram por testes assim super difíceis, tá? E o mais legal, no final, independente do projeto que ganhasse, as 3 fabricantes iam ter que fazer o carro. Então, ó, você vai fazer 1.500, você faz mais 2.000, você faz não sei quantos, né? Ninguém ia sair perdendo. Ninguém saía perdendo. Ganhava o projeto, na verdade. E, na verdade, quem ganhou o projeto vencedor foi da Willys. Né? Olha, isso aqui é muito legal. Um dos testes que eles faziam era enfiar o carro dentro de uma lona, soldados amarravam para flutuar. Esse outro aqui, eles atravessavam o carro num cabo de aço, como que chama? Tem um nome isso aí. Alzheimer. Então, esse aqui foi o carro, né, que acabou ganhando o nome de Willys MB, né? Foi o carro que foi para o campo de batalha. Né? E uma coisa legal é que esse carro ele acabou criando toda uma geração de automóveis mais para frente. Né? Vamos lá. Aqui, ó. Ele primeiro, ele conseguia caber dentro de uma caixa. Olha que bacana. Aqui, isso é uma foto rara também, Marco. O pessoal colocando o Jeep sem as rodas, né? O para-brisa do Jeep, não sei se vocês já viram, ele abaixa, né? Era exatamente para ficar retinho, ele sai também.
para que tudo coubesse dentro de uma caixa. E o mais legal agora, ó, isso é raro. Um vídeo dos Jeeps sendo embalados. Aqui, ó. Se vocês não conseguirem ver, depois eu vou postar isso aí lá no Test Drive, tá? Aqui, ó. Dentro de uma caixa, exatamente de 91 centímetros. E aí eles chegavam lá no front, dentro do navio eles já começavam a ser montados e já iam direto para as barcaças e iam para a luta, cara. Esses carros, assim, era uma loucura, né? Impressionante. E valentes, viu? Super valentes. Tá? Bom, aqui, ó. Aqui o tanque desembarcando numa barcaça e ó, o Jeep, saindo do mesmo jeito, ó. Ele estava dentro de uma caixa, já está rodando, né? Tirolesa. Tirolesa. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flavião. Tá? E aí, ó, aqui tá, ó, isso aqui são cenas reais da guerra, né? O Jeep no Egito, o Jeep na África, né? Espetacular. É muito legal. Virou um carro assim de apoio para tudo, né? Tá? Bom, e aí, aqui desembarcando, né, no front, aqui milhões de Jeeps foram produzidos, né? Ficaram espalhados, porque os Estados Unidos, quando acabou a guerra, o que ia fazer com esse monte de coisa? Largou lá. Né? Largou nos países. E essa aqui é uma foto curiosa também. O Marco até demorou um tempinho para... Eu demorei. Não, para identificar quem estava na foto. O de trás. Isso. Né? Então, aqui está o presidente dos Estados Unidos na época, né? Sim. E eles estão aqui em Natal. Que havia uma base militar americana em Natal. Que era chamado Trampolim das Américas, né? Que era o ponto mais próximo da África para os aviões americanos poderem chegar na África, onde também tinham os combates, né? E aqui atrás está o Getúlio Vargas. E eles estão num Jeep. Isso em 1941. Ou seja, o Jeep tinha acabado de ser feito e já estava rodando aqui no Brasil, tá? Então ele veio... Muito legal. Né? É uma foto bacana, é uma foto histórica. Bom, acabou a guerra, a Jeep pegou, falou, pô, que ideia bacana. A Willys, né, na verdade, não existia Jeep ainda. A Willys. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e vamos fazer esse carro aí para trabalhar em fazenda, né? E aí eles bolaram, pô, vamos fazer um Jeep fechado para a família. E aqui nasceu, acredite se quiser, o primeiro utilitário esportivo, que hoje virou uma febre no mundo inteiro. Lembra lá do Nissan Kicks, que eu mostrei lá no começo? Que é isso aqui, ó. Essa é a origem dele. São os utilitários esportivos que derivaram desses carros aqui da Willys, tá? Isso aqui, muita gente com certeza está reconhecendo, ele lembra muito um carro que teve aqui no Brasil, que era a Rural Willys. Rural Willys. Tá? Maravilhosa. Que foi feita aqui, né? Tem até uma foto bacana dela aqui. E aí eles criaram a marca Jeep. Porque a Willys foi vendida para Ford, né? Mais para frente, inclusive aqui no Brasil e tal. E criaram uma marca chamada Jeep, que era o nome do carrinho. E há duas histórias sobre o nome do carrinho. Sobre o nome. Aqui ele já está com o nome Jeep, não é mais Willys. Tá? Quer dizer, ele começou como um modelo, Jeep Willys. Aqui no Brasil ele era vendido como Jeep Willys. Depois ficou só Jeep e virou uma marca que até hoje existe, que pertence à FCA, que é a dona da Fiat. Tá? Aqui, ó, uma outra, esse aqui era o Jeepster, né, que era um carro, era um Jeep conversível, de família, tal, tudo com calota, tudo arrumadinho, né? A Rural aqui, ó. Linda. A Rural brasileira, né? Espetacular. Era a Rural Willys. E aí, olha aqui, os primeiros utilitários esportivos. Isso aqui é a Wagoneer, né, que é considerado, assim, o primeiro utilitário esportivo com tração às 4 rodas, confortável, vidro elétrico, ar-condicionado, virou um sucesso nos Estados Unidos, isso nos anos 60, tá? Ou seja, 15 anos depois da guerra. Né? E essa Wagoneer virou o Jeep Cherokee, que muita gente conhece, e esse aqui é o Cherokee 2019, feio, que tem o mesmo DNA daquele carro lá de trás, que foi lá para a guerra, que é muito louco, né? E uma coisa curiosa, todo carro da Jeep, se você olhar a grade, ele tem 7 orifícios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É marca dele. É uma marca registrada da Jeep. Você vai ver em todos os Jeeps, ó, 7 dentes, né? Essa boca de 7 dentes. 7 grelhas, né? 7 grelhas, né? Esse aqui foi um Jeep em 2016, feito em homenagem aos 75 anos do primeiro Jeep. E esse aqui, ó, é o Rubicon, né? Que é o Jeep mais invocado que existe, que sobe montanha. O bicho é muito louco, cara. Ele consegue passar obstáculos assim inacreditáveis. Aliás, todos os Jeeps têm essa característica, tá? Né? De off-road, né? Maravilhoso. Tá?
Esse já é o 2018. Aí vem aquela pergunta, Jeep. Por que Jeep? Por que Jeep? Por quê? Então, tem Como duas diria teses. Rolando Lero? Por quê? Por quê? Captei vossa mensagem, né? Amantíssimo guru. Então, a primeira tese, isso não é nada confirmado, tá? Primeira tese, lá a Ford, quando deu o nome para aquele projeto dela, né, para participar da concorrência, ela criou um carro que chamava GP, né, General Purpose, em inglês a sigla é Jeep, tá? E acabou pegando, porque o carro virou um carro para uso geral, um Jeep. Tá? Essa é uma das teses para o nome. A outra tese, Que é mais legal. que é a mais legal, que é essa aqui, ó. Que em 1936, num gibi do Popeye, né, apareceu um personagem, ele ganha de presente de um amigo dele da Índia, de presente de aniversário, um bichinho que era mágico. E o nome dele era Jeep. Igualzinho, ó, J-E-P-P. Jeep. Tem aí o som? Tem, né? Tem, inclusive tem um desenho animado do Popeye com... Olha lá. Wow, blow me down. It's from India. From me old friend, the Maharaja of Paja. Wow, an infernal bomb machine. Jeep. Why, it's just a funny little animal. É Dear bacana. Popeye, happy birthday. This is your birthday present. His name is Eugene the Jeep. And he has Eugene. magical powers. Ele tem poderes magical mágicos. powers. Exatamente. Ele atravessa paredes. Então, e ele como esse bichinho, ele era muito, vamos dizer, especial, ele conseguia atravessar as paredes, né? Ele era uma coisa, e talvez eles tenham, como o Jeep conseguia transpor obstáculos assim, inimagináveis, né? Ele acabou ganhando o apelido de Jeep pelos próprios soldados. Você se superou. Espetacular. Esse é o Legal. Jeep novo, tá? Você vê que o DNA dele ainda continua o mesmo, o jeitinho dele é igual. É igual? Né? Ele muda, se moderniza, farol de LED, farol não sei o que e tal, é cheio de tecnologia por dentro. Mas a cara é a mesma, né? E a valentia, isso que é o mais legal, né? É um carrão que está aí até hoje aqui no Brasil, o Renegade, nossa, bomba de vender, né? Graças a, vamos dizer, esse grande nome que ele carrega, que é o nome da Jeep, né? Tá? Então é isso, essa foi a conversa de hoje, o Belo caos caos do Joca. Lembrando que quem tiver alguma dúvida pode mandar agora, o programa está acabando. O Joca vai responder depois através do Automotor, www.automotor.com.br. Isso. Se cadastre lá também. Isso. Para receber as nossas newsletters. Entre na página do Test Drive do Jundiaí agora, www.jundiaí.com.br. Pode mandar, inclusive, suas dúvidas aqui para o Jundiaí agora. A gente encaminha. Eu teria o maior prazer em responder, se eu puder ajudar. Ao ganhador Flávio Gramolelli, a gente vai entrar em contato, vai passar os telefones para você ir fazer a sua troca de óleo, no bom sentido. E lembrando que amanhã tem Política Já aqui no Jundiaí Agora. Convidado de amanhã, ex-prefeito Valmor Barbosa Martins. Olha que legal. Vai ser 10. E esse trabalho que você está fazendo, Marco, assim, com uma pessoa que foi criada em Jundiaí, eu estou achando muito legal, que você está abrindo espaço para todos, né? Todos. Para ouvir as opiniões, conhecer melhor os candidatos, saber o que se pensa, porque Jundiaí cresceu demais, né? A cidade, ela acabou se descaracterizando um pouquinho, né? Tá assim, muita gente de fora, nada contra, graças a Deus que esse povo está aqui, movimentando a economia da cidade, mas assim, é importante você conhecer, quem não conhece Jundiaí e quem não conhece a história dos candidatos, é bom saber, o Marco está fazendo esse trabalho. E para quem é daqui, como a gente, resgatar um pouquinho da memória, falar, aconteceu isso, não sei o que, sabe? Conhecer um pouco da... Saber o que é, o porquê das coisas, né? Nós já tivemos aqui no primeiro Política Já o prefeito Luiz Fernando Machado, na semana passada foi o ex-prefeito Pedro Bigardi, e amanhã, então, o Política Já deixa as terças, passa a ser de quintas, até porque de terça tem a sessão da Câmara. A gente também pretende trazer vereadores aqui para bater papo conosco.
E vem o prefeito Valmor Barbosa Martins para contar também os seus causos. Ele tem muita história. Ele tem 2 mandatos. Ele governou a cidade aí por um tempão. Nossa, e criança. e há quem diga que se houvesse segundo mandato, né, reeleição, naquela época, o homem teria sido reeleito. Então amanhã a gente vai conversar com eles, mas vai ser às 8, tá? 8 horas da noite aqui no Face do Jundiaí Agora. E depois a gente coloca esse link também no site do Jundiaí Agora. Espero que todos tenham gostado. Uma boa noite para vocês, uma grande quinta-feira. Parabéns. Muito obrigado. Mandamos bem, hein? Ah, não sei. Eu acho que foi bom. Tem umas histórias boas, né? É. Então vamos lá. Trabalhar.